Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos felizes nesta noite pela presença do pastor Elienay Cabral. Ele vai estar pregando agora a palavra de Deus. Gostaria que vocês tivessem bastante paciência. Nós vamos ultrapassar um pouquinho do horário, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vai valer a pena. Amém? Glória a Jesus. Ele vai estar também amanhã pregando aqui na nossa Santa Ceia, na reunião do obreiro também no domingo à tarde, às 13 horas, o início da reunião de obreiro, e à noite estará também pregando aqui na sede. Assim que vamos tirar o couro dele dessa vez. Vamos ficar em pé e vamos receber com alegria pastor Elienay Cabral. A paz do Senhor para todos os irmãos. Já estava com saudade de estar nesse ambiente. Essa pandemia aí andou assustando igrejas, pregadores, pastores. E por prudência, certamente, muitos trabalhos não puderam ser efetuados. E aprove a Deus agora essa oportunidade de voltar para estar com os irmãos nessa igreja. Agradeço a gentileza do carinho do convite e agradeço ao pastor Paulo, aos demais diretores aqui da diretoria desta igreja. Rever amigos é muito bom, estar aqui com os irmãos Carvalho, sempre a gente se encontra por aí, nesse Brasil. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Muito obrigado, portanto. Pretendo trazer uma palavra nesta noite, não é exatamente uma pregação, mas um estudo bíblico em cima de uma matéria que me veio ao coração já há algum tempo atrás, e eu senti de Deus que eu deveria trazer essa noite aqui, e quero compartilhar com os irmãos. E para tanto, não vou trazer nenhum tema teológico especificamente. Vou trazer um tema, claro, dentro da nossa teologia pentecostal, mas um tema com um sentido prático e tipológico para a nossa meditação nesta oportunidade. Para tanto, eu quero convidar os irmãos, por favor, que abram as suas Bíblias. Em primeiro lugar, nós vamos começar no livro de Gênesis, no capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Gênesis. Nós vamos ler os versículos 18 ao 21. O que eu vou tirar desta escritura e de uma segunda leitura que faremos também, o tema é o seguinte: empecilhos à conquista da terra prometida. Empecilhos à conquista da terra prometida. Comecemos com Gênesis capítulo 15. Versículos 18 ao 21, e a palavra nos diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Ao ouvir uma leitura como essa, a tendência natural nossa é colocar de lado. O que é que podemos aprender
com estes povos que, na verdade, foram colocados aqui pelo próprio Senhor como elementos que deveriam ser vencidos para que Abraão conquistasse a terra de Canaã. Leiamos também em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 7. E já os irmãos se assentarão. Capítulo 7 de Deuteronômio. E nós leremos os primeiros 8 versículos que nos dizem assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar, por favor. Empecilhos à conquista da terra prometida. Na verdade, eu poderia dar até outro título a este estudo. Por exemplo, gente estranha no ninho. Rompendo com gente estranha. Outra, desfazendo empecilhos. Podia dar um outro título como limpando a eira. E tantos outros que nós poderíamos colocar aqui e atribuir a esta história. Entretanto, todas estas ideias nos conduzem à história do povo de Israel, tendo que superar dificuldades e inimigos na sua caminhada para a terra prometida. Quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 430 anos de cativeiro sob o domínio egípcio, a esperança desse povo era a promessa de uma terra, promessa feita a Abraão, uma terra que ia desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É o que está escrito lá em Gênesis 15, versículo 18. E neste capítulo 15 de Gênesis, Deus faz um pacto com Abraão e promete-lhe um filho cuja descendência encheria a terra. Está lá em Gênesis 15, versículos 4 e 5, que não vamos ler. Porém,
Na história, voltando atrás, Deus tirou de Ur dos Caldeus, que era uma terra idólatra, e levou Abraão à conquista de uma terra de leite e mel, linguagem tipicamente bíblica. A descendência de Abraão, através de Isaque, cresceu em grande número. Se fez, na verdade, um grande povo. E depois o Senhor o tirou da escravidão egípcia, tendo o Senhor jurado que daria uma terra já habitada por outros povos. Está lá em Deuteronômio capítulo 6. A terra prometida estava habitada por povos maus e idólatras, tais como aqueles povos descritos no capítulo do texto de Gênesis, capítulo 15, no versículos 19 ao 21, que nós lemos aqui de início. A terra de Canaã, de fato, é o cenário de grande parte da história de Israel. Filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Ao norte, ela é cercada de montanhas cobertas por neve no inverno. Ao sul, ao contrário, um deserto escaldante que se estende sobre um sol implacável até ao Mar Vermelho. Ao oeste, essa terra recebe das ondas do mar, a brisa do mar Mediterrâneo. A leste, o rio Jordão, que nasce das águas degeladas do Monte Hermon, passando pelo vale de Ula, formando o chamado Lago Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia, e desemboca no Mar Morto, o ponto mais baixo do planeta Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Muito bem, são informações interessantes da geografia bíblica. Do Mediterrâneo até o Jordão são aproximadamente 80 quilômetros. E por volta de 450 quilômetros se estende essa terra do sul até ao norte. Canaã, portanto, foi uma terra habitada pelo neto de Noé, descendente de Cã, filho de Noé. Canaã, portanto, foi o pai dos cananeus, dos fenícios e muitos outros pequenos povos que foram destruídos pelos filhos de Sem, os chamados semitas, de onde procede a família de Abraão. Muito bem. No livro de Gênesis, no capítulo 10, destaca 9 nações na terra de Canaã, inclusive os filisteus, que na verdade não são nem identificados como filisteus, mas como cananitas, que habitavam em toda a terra chamada Canaã. No tempo da conquista da terra, agora sob a liderança de Josué, aparecem no texto que nós lemos em 7 nações mencionadas em Canaã. Os filisteus não aparecem como uma só nação, mas eles foram distribuídos em pelo menos 5 outros pequenos reinos espalhados, porque nunca se firmaram em terra nenhuma. E estas 7 nações cananeias, inclusive a dos filisteus, povoavam a terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Então se pergunta, por que Deus escolheu essa forma de conquista de uma terra já habitada para o seu povo? Em primeiro lugar, o que nós sabemos de Israel? Deus conhecia a índole israelita e a sua tendência, principalmente, para desobedecer e a rebelar-se contra a sua palavra. Deus sabia de tudo em sua presciência.
Para tanto, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus queria ensinar a Israel, pelo caminho do sacrifício e da obediência, a forma de conquistar essa terra. E nessa jornada à terra prometida, Deus haveria de os engrandecer diante dos seus inimigos. Muitos foram os povos que se fizeram inimigos de Israel em sua jornada para essa terra. Eram conhecidos como todos aqueles nomes que aparecem por aqui: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, filisteus. E alguns desses povos estão citados lá no texto de Gênesis capítulo 15, quando Deus faz aquele pacto com Abraão. Porém, muitos desses povos desapareceram da história da humanidade. Os filisteus, por exemplo, não estão na lista dos povos inimigos de Israel na Bíblia, não aparecem aqui. Mas eles foram o povo mais reticente e mais persistente contra o povo de Deus em toda a sua história, no tempo do reino de Israel e do reino de Judá. Para o propósito que Deus tinha para com Israel, Deus queria ensinar algumas coisas importantes para Israel. Diz a Bíblia que Deus queria provar a Israel, testar a Israel, e que Deus também queria lhes ensinar a guerra, provando a sua fidelidade e a sua persistência nas lutas. Nós estamos como igreja na conquista da terra prometida. Inevitavelmente temos que nos deparar com esses inimigos gratuitos em nossa caminhada, em nossa peregrinação. O que nós vamos aprender, e não podemos deixar de lado esse fato, é que os espíritos que dominavam aqueles povos ainda estão vivos e ativos na atualidade, sob a ação dos demônios, para impedir a caminhada da igreja para a Canaã celestial. Até que nós alcancemos a terra jurada pelo Senhor ao seu povo, nós vamos enfrentar o espírito desses povos inimigos. Mas Deus quer que o seu povo os desaloje, os destrua, os vença, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio piamente nisto. A grande verdade é que aqueles espíritos que dominavam aquela gente estão ainda hoje vivos e ativos no meio do povo de Deus, criando tantos problemas, sérios problemas no seio da igreja. E não podemos fugir à realidade espiritual que nós estamos vivendo hoje. Por isso, o Senhor, pela sua palavra, Ele faz com que a sua palavra, que é viva e eficaz, se torna importante, nos dá condições de identificar esses inimigos, para desalojarmos do nosso meio, a fim de que a igreja não seja impedida de alcançar a sua vitória, e mais importante, que é a nossa Canaã celestial. Muito bem, eu poderia citar muitas outras coisas, mas não vou ter tempo para entrar nesses detalhes que são interessantes. O que eu quero mostrar é que no texto de Deuteronômio 7:1, o texto de Deuteronômio 7:1, veja aí na sua Bíblia, diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, ele começa e apresenta pelo menos 7 nações. Ele começa com os heteus. Quem são os heteus? Como podemos
compará-los à realidade espiritual de hoje, contextualizá-los na vida do mundo que vivemos hoje. Os heteus, eles são descendentes de Et, era o segundo filho de Canaã. Canaã foi o quarto filho de Cão, e Cão, filho de Noé, filho amaldiçoado. Os heteus, eles são conhecidos historicamente até como e denominados como os hititas, porque era um povo que não tinha fixação naquela terra, e eles habitavam em Canaã em constante migração, viviam sempre se mudando de um lado para o outro. Na lista de Deuteronômio 7:1, os heteus são o primeiro povo listado para que Israel o lançasse fora daquela terra que Deus estava dando a Israel. Eles formavam um grupo de 7 nações fortes e numerosas. E diz a Bíblia, com os quais Israel não deveria negociar, nem fazer pacto, nem contrair matrimônio, nem se envolver com as suas idolatrias. Quem são os heteus? Os heteus tomaram parte na guerra contra Israel algumas vezes, e por isso, simbolicamente, eles sempre foram e são inimigos do povo de Deus. A palavra heteu, ela sugere uma simbologia de amargura, de rejeição. A gente percebe nessa história, quando vai lá no livro de Gênesis, e nos conta a história no capítulo 27 de Gênesis, que Esaú, irmão de Jacó, para desagradar e desobedecer aos pais, casou-se com 2 hetéias, levando para dentro da casa de seu pai e da sua mãe amargura e tristeza. Amargura e tristeza. Queridos, temos que ter cuidado com o espírito dos heteus hoje, porque esse espírito ainda promove no nosso meio, às vezes, amargura e rejeição no meio do povo de Deus. É o que a Bíblia chama de, em Hebreus, no capítulo 12, de raiz de amargura, que é uma característica de animosidade, de ressentimento. Esses espíritos que causam amargura no meio do povo de Deus, eles não podem conviver conosco. Por isso Israel não podia negociar, não podia se casar com nenhum deles, não podia ter qualquer pacto com essa gente. Pelo contrário, eles precisavam ser expulsos do meio do povo de Israel, pois os seus efeitos são sempre danosos à obra de Deus e aos crentes, trazendo-lhes tristeza e desânimo. São aqueles crentes carnais que causam divisão entre os irmãos, como aconteceu com a igreja de Corinto. Acho que a maior tristeza do apóstolo Paulo na sua vida foi nunca ter vencido totalmente o espírito, a rejeição que havia contra a sua pessoa dentro da igreja de Corinto. É por isso que quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve uma carta que tem uma mistura de tristeza e ao mesmo tempo de alegria, de exortação, porque o tempo todo ele defende o seu apostolado para aquela igreja, porque havia lá dentro, numa igreja, que foi rica em dons espirituais, em muitas manifestações espirituais, mas que havia lá dentro alguns espíritos contrários, espíritos de amargura, que promoviam, era o espírito dos heteus, que estavam lá
para exatamente promover, no meio do povo de Deus, a desconfiança de todos os ensinos que Paulo dava, a tentativa de trazer ensinos rebeldes do gnosticismo e outras coisas mais para o seio da igreja. Era isso que acontecia. A verdade, irmãos, é que nós devemos viver na luz, para que todos os nossos atos e palavras sejam claros diante de todos. Deus está cansado do fingimento, da hipocrisia de muitos obreiros, de muitos pastores, de muitos crentes nos dias que nós vivemos. Nós não gostamos de ouvir isto. Essa não é uma mensagem simpática, eu não tenho dúvida disso, mas eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, mas estou aqui para falar aquilo que Deus e o Espírito colocou em meu coração. Está na hora de nós começarmos a nos curar de algumas atitudes perigosas que brotam no nosso coração, produzindo murmuração, raiz de amargura. Com que facilidade hoje se imagina o mal acerca de alguém sem nunca ter nada para comprovar ou coisa semelhante. A inveja, o ciúme, a porfia, a rejeição que as pessoas têm e agem em relação às demais pessoas, é porque elas mesmas não conseguem alcançar a graça do Senhor para as suas vidas. A amargura, ela provoca muitos males na vida do crente e no seio da igreja. E Paulo chega a mostrar isso aí, inclusive para os casados, dizendo que os maridos não tratem com amargura as suas esposas. Não vou entrar em outros detalhes aqui agora, mas eu preciso dizer isto: existem crentes e igrejas amargas, cujas obras são amargas e as suas consequências também são amargas. São amargas. Bem recente, visitei uma igreja amarga, porque o seu pastor era amargo, porque a liderança que estava com ele era amarga. Então eu sentia um espírito de rejeição no seio da igreja. Para eles não fazia diferença quem estivesse pregando, não fazia diferença. Eles respeitavam, ouviam, mas não servia para nada, porque estavam com o coração contaminado pela amargura e por estas coisas negativas. Queridos, vamos expulsar o espírito dos heteus do meio do povo de Deus. Vamos arrancá-los do ambiente que nós vivemos na igreja, e não temerem tomar posse da terra que o Senhor já nos deu algum tempo atrás. Esse é o povo heteu. É por isso que esse povo não podia conviver com Israel. O segundo povo que aparece lá em Deuteronômio 7:1 são os girgazeus. Girgazeus. Pela ordem da lista, eles são o segundo povo a ser expulso da terra prometida. Me permita dizer uma coisa para vocês. Até o dia de hoje, Israel amarga na sua história o fato de não ter conquistado plenamente a terra de Canaã, porque sempre fugiu ao propósito de Deus, fugiu ao plano original de Deus para as suas vidas, pecaram muitas vezes, e até hoje eles não conseguiram conquistar plenamente a sua terra. Até hoje estão lá. Passaram séculos e séculos. Foi necessário que um homem chamado Theodor Herzl, lá em 1897, que era um judeu austríaco e se dizia ateu, mas foi esse o homem que Deus usou para colocar um sentimento
do desejo de voltar à sua terra, e foi ele quem criou o chamado sionismo mundial, a volta a Sião. E o povo judeu começou a voltar devagarinho, conquistando um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, fazendo kibbutz em vários lugares para alimentar suas famílias, estarem unidos e vencer. Até o dia de hoje, mesmo depois de grandes conquistas, em 67 Israel teve vitória enorme, mas teve que voltar atrás, não muito depois, com alguns outros pedaços que foram perdendo para os outros povos. E essa é a batalha constante naquela terra. Israel não conseguiu conquistar plenamente, porque não conseguiu obedecer plenamente à vontade de Deus para a sua vida. Mesmo assim, Deus não abandonou a Israel. Mesmo assim, o plano de Deus continua ativo e poderoso para com aquele povo, e no tempo próprio Deus vai mostrar a Israel e aos incrédulos de que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão de fato. Mas os girgazeus eram um povo, era uma tribo dos povos de Canaã. Interessante que o seu nome girgazeu significa aquele que ocupa terreno argiloso ou arenoso, terra arenosa. E terra arenosa é terra sem vida, uma terra totalmente neutra, sem gosto. Terra argilosa era onde eles viviam normalmente. O sentido simbólico dessa neutralidade da terra, dessa terra arenosa, é o que poderíamos chamar de apatia espiritual, de incredulidade, de indiferença para com as coisas espirituais. Vocês sabem que essa desgraça está entrando no nosso meio pentecostal. Você sabe que já tem muito pastor incrédulo que não acredita mais na manifestação atual dos dons? Que já tem pastores nossos que acham que falar em línguas pode ser relegado a segundo plano? Sabe por quê? Porque eles estão assim, gostaram dessa terra acomodada, argilosa, arenosa, neutra, que não serve para nada. Esse povo, na sua história, é conhecido como um povo, era conhecido como um povo rancoroso. É um povo que, claro, um povo que vivendo numa terra miserável, que não produz nada, era um povo triste, era um povo que não tinha esperança para nada. Então eles não tinham diálogo com ninguém, eles não falavam com ninguém. Lamentavelmente, nos deparamos com esse povo em nosso caminho, e eu não me refiro a outras igrejas, me refiro a crentes mesmo. Quantos crentes rancorosos vivem de ressentimentos, vivem de memórias ruins, de doenças psicologicamente com problemas seríssimos, de doenças psicossomáticas. São pessoas que vivem em função das suas dores, das suas tristezas, das suas angústias, porque não tem paz. É inadmissível que uma igreja como a nossa, pentecostal, que crê na manifestação do poder do Espírito Santo, ainda tenhamos crentes rancorosos, tenhamos pregadores rancorosos, tristes, secos, neutros, que não tem mais nada para dar para o povo. A Bíblia conta que Jesus fez uma parábola, e na parábola das bodas, ele fez alusão a um tipo de convidados para aquelas bodas. E convidados que não fizeram caso do convite do rei. Foram apáticos ao convite, não deram a menor importância, preferiam cuidar dos seus próprios negócios, das suas próprias coisas, do que atender o honroso convite do rei. Irmãos,
o espírito dos girgazeus tem formado o seu povinho, a sua gente dentro da igreja atual do mundo. Tem formado. Não se iludam com a aparência de espiritualidade de alguns cultos e de algumas liturgias. Não se iludam com isso. Que vem e passa. Muitas lágrimas não vão servir para mais nada. Porque falta quebrantamento, falta arrependimento, falta confissão de pecado, falta alguma coisa a mais. A Bíblia diz que Deus ordenou que se destruísse aquele povo e o tirasse do seu caminho de conquista. Lá na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que 5 delas não fizeram caso da necessidade de azeite em suas lâmpadas e vasilhas. Meu Deus, quanta gente está aí com lâmpada vazia, lâmpada apagada, botijas vazias, secas. Quantos estão assim? É um dia após outro, a mesma coisa. Deus tem me dado a graça para ajudar muitos companheiros e pastores que entram em crise, às vezes eu chamo de crise existencial, que precisam de aconselhamento. Eu me deparei com um deles, que disse: eu perdi o interesse pelo ministério. Eu não tenho mais inspiração para pregar nada. Eu não tenho... Disse: mas o que é que você anda fazendo? Está fazendo alguma coisa errada? Alguma coisa na sua consciência? Eu disse: não, simplesmente perdi interesse. Não faz diferença para mim. Ir para o culto eu vou por força da profissão. Ele diz: então você está no lugar errado. E ser pastor não é profissão. Existem algumas instituições religiosas aí, até evangélicas, se dizem evangélicas, que defendem a ideia da profissão de pastor. Mas nós ainda somos daqueles que acreditamos que um pastor só é pastor quando ele é chamado por Deus para ser pastor. Então ele não faz por força do dinheiro, nem do salário, nem de qualquer outro interesse. Ele faz a obra de Deus porque ele faz com amor, porque ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus. Sem dúvida, os demônios, e eles são verdadeiros, eles são reais, são agentes comandados contra o povo de Deus com a apatia espiritual, o desinteresse espiritual. A Bíblia conta que Jesus fez uma parábola, a parábola do semeador, e Jesus falou da semente que caiu em terreno arenoso, argiloso. A semente se perdeu, não encontrou acesso na terra, a terra era batida, a terra era amassada, não tinha como receber aquela semente até se perder. Meu Deus, o que devemos fazer? O que é que devemos fazer? Há corações hoje, me desculpem, que são como terra argilosa, dura, impenetrável. Eu fico a me perguntar: quem anda pela terra do seu coração? Quem pisa na terra do seu coração? Quem é que influencia a sua vida pessoal, a sua vida íntima para com Deus?
Pense nisso. Quem anda amassando a terra do seu coração? Já viram daqueles amigos que no mundo aí fora chamam de amigo da onça? Pois tem uns amigos da onça que são assim. Batem nas costas, sorriem, jogam confetes, eles gostam de elogiar. Meu Deus do céu. A gente que é pastor, nesses anos todos da vida, a gente aprende a identificar esse tipo de gente. Pode esperar que tenha alguma coisa por trás de algumas atitudes que não são sinceras. São aquelas pessoas que às vezes conseguem. Recentemente nós tivemos uma experiência aqui no Brasil com um pastor, um grande homem de Deus, influenciado por um amigo, com fofoca, com mentira, com calúnia, acerca de um outro pastor, sem poder comprovar nada, sem poder mostrar, saber de nada, mas ficou influenciado e se tornou um defensor daquela ideia. Foi necessário que alguém o enfrentasse e o confrontasse para acordá-lo da realidade que ele estava vivendo, porque ele, no seu coração, alguém que estava andando na terra do seu coração, estava trazendo sementes daninhas, perigosas, de engano, de fofoca, de confusão e de tantas coisas mais. Vejam só, a semente, ali na parábola que Jesus deu, que germinou sobre esse tipo de terra argilosa, não prevaleceu. Pelo contrário, ela secou, porque não tinha raiz, não tinha profundidade. Isso fala de dureza de coração, fala de vida cristã superficial. Vida cristã faz de conta que é, mas não é. Tem gente que vive de uma falsa espiritualidade, porque se emociona, porque se arrepiou, porque tem um pregador que consegue mexer com as suas emoções. Então, opa, eu me arrepiei, então é sinal de que eu estou bem espiritualmente. Não se engane. Arrepio não põe ninguém no céu. Não, de jeito nenhum. Você tem direito a se emocionar. Você tem direito a sentir, mas sentir de Deus, a diferença. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É o que a Bíblia diz. Eu não vou poder falar dos 7 aqui de jeito nenhum, mas um dos que me chama a atenção está aqui também, o terceiro povo, que são os amorreus. Quem são os amorreus? É o terceiro povo na listagem de Josué. Era um povo forte, era um povo numeroso, era um povo famoso pelas suas guerras, pelas suas conquistas nas terras de Canaã. Era um povo que se destacou pela pilhagem, ou seja, ao furto praticado por tropas de guerra e que ocupam cidades, que produzem saques, que não respeitam valores religiosos. Foi isso que foi feito com Israel. Era um povo assim. A característica principal deles é a pilhagem, a destruição. Às vezes surge no seio da igreja gente com o mesmo espírito dos amorreus, para destruir, para fazer pilhagem, para fazer confusão. Em 1982, eu fui convidado pelo pastor Moisés Soares da Fonseca, um dos grandes nomes da história da nossa igreja, em Niterói, para visitar uma das igrejas que ficava na cidade de São Gonçalo. Tinha muitos ministérios ali, mas uma igreja que estava vivendo isso aqui. Os amorreus entraram ali dentro daquela igreja e partiram
para a violência, para a pilhagem, para o furto das coisas, para a quebradeira de coisas da igreja. E o pastor, que era um homem muito respeitado, foi lá um dia, a pedido de um grupo de irmãos. Haviam 2 grupos divididos na igreja. Tinha gente armado com um pedaço de pau, tinha gente armado com revólver, tinha gente armado com faca, tinha gente armado com pedra. Quando eu e o pastor entramos nesta igreja, ali eu senti um arrepio, viu, pastor? De medo. Meu Deus do céu. O que fizeram? Os diáconos fecharam as portas, tudo. Fecharam as portas. Estavam prontos para uma guerra dentro da igreja. E o pastor Moisés disse: pastor Elienay, você precisa me ajudar aqui com uma palavra. Vamos levar uma palavra para esse povo. Eu disse: mas que palavra que eu posso levar para esse povo? E Deus me deu uma palavra, pastor. Nunca mais eu consegui pregar a mesma mensagem em lugar mais nenhum. Foi só naquele lugar. E a mensagem foi baseada na história de Lázaro. Eu preguei sobre igreja defunto. Já estava cheirando mal, já estava fedendo, já se podia sentir o cheiro da carniça no meio do povo de Deus. E eu preguei e comecei a falar sobre isso, alguns olhos ficaram arregalados. Eu disse: será que para um defunto já cheirando mal, será que tem jeito de mudar, de ressuscitar, de reviver? E foi isso que o Espírito de Deus deu para o povo. Quando eu disse que aquele defunto podia ser curado, e que o mau cheiro poderia passar, e que o Senhor ainda tem poder para levantar defunto, então a igreja se acordou. Aí começaram. Veio primeiro um irmão chorando, envergonhado. Ele disse: eu estava preparado aqui para brigar, estava pronto para fazer isso. E abraçou o velho pastor Moisés Soares da Fonseca. E o abraçou e pediu perdão. Disse: ore por mim, pastor, eu não quero mais participar disso aqui. E veio do outro lado também. Os 2 lados vieram para frente. Nós oramos e o espírito dos amorreus foi embora. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Aleluia, 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 aleluia. É assim. Esse povo é um povo que simboliza, na verdade, a resistência ao Espírito Santo. A resistência ao Espírito Santo. Os amorreus, eles tinham sempre uma reação violenta e inflamável como fogo, bem típica das reações que às vezes alguns crentes fazem à própria operação do Espírito Santo nas suas vidas. Os amorreus são um tipo dos elementos que Paulo apresenta lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e nos versículos 2 a 9, eu não vou ler, porque não vamos ter tempo para isso, mas ele apresenta ali aqueles tipos, aqueles elementos perniciosos que estavam no seio da igreja. Mas, na palavra, Israel foi animado e encorajado a expulsar os amorreus e destruí-los. Por quê? Eles estavam na conquista da terra prometida. E nós? Como estamos nós? Estamos fazendo o que aqui na terra? Eu me lembro muito de ter ouvido muitas vezes os grandes homens de Deus do passado falar que a igreja, ela é peregrina, ela está de passagem, que nada aqui é certo no mundo. Mas hoje o negócio está invertendo, né? Está tão bom por aqui, a gente tem tanta coisa boa dentro de casa, tem geladeira, tem ar-condicionado, tem carro do último tipo, tem isso, tem aquilo. Ô, vidinha boa,
Vida maravilhosa. Nesse período agora da pandemia aí, não foi fácil. Eu não sei ainda se vocês ainda estão lutando com esse tipo assim de crente, que gostou tanto de ficar em casa, assistindo os cultos, de qualquer forma, bebendo uma aguinha, um cafezinho com leite, bermuda, contando história e piadinha, e o culto está acontecendo. Não, eu ouvi o culto. E alguns gostaram tanto disso, estão se acomodando a isso aí. Essa é uma forma de fazer morrer aquele desejo, aquela ansiedade. Essa semana eu orei a Deus no meu escritório, me ajoelhei e pedi a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E disse: Senhor, por favor, eu não quero ser um pastor sem graça, sem unção. Eu preciso da renovação do Teu Espírito no meu ministério. Eu creio no poder da Tua palavra. Não me basta apenas estudar. Eu vivo a minha vida toda em função da Bíblia. O tempo todo vivo estudando, trabalhando e fazendo revisão de materiais da casa publicadora. E faço e tal. Mas a gente vai se acostumando. Como a gente se acostuma ao púlpito da igreja, como a gente se acostuma a dirigir culto, como a gente se acostuma. Tudo é igualzinho. Nada muda. O Espírito Santo não tem mais espaço. Às vezes, em alguns lugares, não podemos dizer que isso acontece de modo geral, mas em algumas igrejas o Espírito Santo não atua mais, ele não opera mais. Fui numa igreja em que Deus levantou uma irmã lá, no momento que ela podia falar, sem dúvida, para profetizar, e profetizou. Quando ela levantou-se, o pastor bateu na sineta. Pode parar, aqui não tem meninice. Aqui não tem meninice. Mas tem pastor incrédulo, tem pastor desviado, tem pastor que já não acredita mais nos dons espirituais. Ora, os dons espirituais precisam ser reativados na vida da igreja. Ser reativados. Essa apatia, essa resistência à operação livre do Espírito Santo. Meus irmãos, eu sou daquele tempo em que, quando menino, a gente era estimulado a buscar o batismo com o Espírito Santo. Era menino. Eu me lembro um dia de uma escola dominical na cidade de Tubarão, Santa Catarina, em 1959. Meu pai estava no templo e umas crianças pequenas, até 7 anos de idade, saíram com a minha mãe, estavam numa salinha, e de repente, irmãos, eu não sei o que aconteceu por lá, essas crianças começaram a chorar, e Jesus começou a batizar crianças de 3, de 4, de 5, de 6 anos de idade, 7 anos de idade, e quando chegou a hora de entrar pela igreja, a igreja que estava meio caladinha, sem saber o que está acontecendo, entra a professora e as crianças chorando, falando em línguas pelo meio da igreja, e ali se iniciou, pastor Paulo, um avivamento espiritual, e aquela escola dominical foi para 5 horas da tarde, porque ninguém queria mais sair da igreja. Eu não sou saudosista, mas eu estou com saudade dessa coisa boa, estou com saudade dessa simplicidade, estou com saudade de ver a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia, 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 aleluia. É por isso, hoje está difícil até de pregar em alguns púlpitos de igreja. Tem tanto crítico, tem tanto teólogo de meia tigela, que pensa que é teólogo, não sabe coisíssima nenhuma de Bíblia, não sabe coisíssima de Deus, não conhece o Deus da teologia. Eles gostam de criticar. Não tem mensagem que não critica, eles sempre tem alguma coisa, mas não sentem nada. Eles não têm o coração aberto para a livre operação do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, é claro, não queremos também meninices.
Não queremos nada que extrapole determinados limites da decência, limites até mesmo da espiritualidade. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Paulo, esses anos. Eu prefiro 10% de meninice na igreja que eu possa controlar do que nenhuma meninice e um bocado de crente incrédulo que não sente mais a operação do Espírito Santo. Não sou retrógrado, não. Não sou retrógrado, não. Mas eu creio dessa forma. Aleluia, 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 aleluia. Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, Estevão estava pregando a Cristo, uma multidão enfurecida contra a sua mensagem. E ele acusava esse povo que lhe ouvia. E eles disseram a ele disse para eles que eles estavam, na verdade, resistindo ao Espírito Santo na palavra que ele trazia. De fato, essa acusação contra aqueles judeus era uma enérgica repreensão que denunciava o pecado de resistência ao Espírito Santo. Um dos pecados contra o Espírito Santo é o pecado de resistência ao Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que temos que mudar. Está na hora de parar. Pastor, posso falar de umzinho mais só? Eu sei que a minha mensagem não é daquela de promover grandes barulhos, mas eu sei que é o Espírito do Senhor que está me trazendo para trazer aos irmãos. O quarto povo dessas 7 nações que aparecem aqui, é o povo, os cananeus. Os cananeus. Sabe o que quer dizer a palavra cananeu? Cananeu quer dizer no hebraico terra baixa. Terra baixa. A Bíblia diz que os cananeus, certa feita, venceram Israel, que havia feito mal aos olhos do Senhor, e que eles haviam vencido com carros de ferro. Carros de ferro. Os cananeus eram descendentes também de Cão, filho de Noé, aquele que havia sido amaldiçoado por seu pai. E por essa razão eles nunca se firmaram como nação, nunca. Viveram sempre como tributários de outras nações, de outros reis, das outras nações, a outras gentes, e sempre morando em terras baixas. O que é que isso denota para nós no plano espiritual e na tipologia espiritual? Terras baixas falam de degradação moral, falam de pessimismo. Terras baixas falam de fraqueza carnal. Muitos de nós hoje são tentados a descerem espiritualmente as terras baixas. São aqueles que dão lugar à carne. São aqueles que fogem dos lugares altos onde está a segurança e que preferem as terras baixas. Há uma tipologia que eu gosto de fazer no Velho Testamento, que pode mostrar para nós um pouquinho isso aí, que é a tipologia metafórica da Arca de Noé. Da Arca de Noé. E uma coisa que a gente vai aprender é que os que entraram na arca foram salvos. Tanto homens como animais foram salvos. Não é verdade? Quando Deus deu a ordem para Noé no capítulo 6, para que Noé construísse a arca, construísse aquele grande barco, ele deveria construir com 3 pavimentos principais. O primeiro, onde estava a porta de entrada, que foi a porta de entrada para a salvação daqueles animais que entraram e foram salvos
dentro da arca. E também para a família de Noé. 3 andares. Eu posso comparar aqui, fazer uma tipologia, de que o primeiro andar, que é a parte externa, a parte de fora, é o corpo, é a carne. O segundo andar era o lugar onde Noé e seus filhos armazenaram os alimentos para a família em cima e para os animais embaixo. E o terceiro andar, que era o lugar do espírito, corpo, alma e espírito, onde vivia a família de Noé. E lá em cima, na Bíblia não diz que havia uma janelinha lateral. Foi construída uma janela para cima, no teto do barco. No teto do barco, o espírito. O que nós aprendemos com isso? No primeiro andar, todos foram salvos. Os animais que entraram ali foram salvos, mas o lugar deles era lá embaixo. Era viver no andar de baixo. Ali eles comiam, bebiam, dormiam e procriavam. Dia e noite sem parar. 40 dias assim, 40 noites assim, sem parar. Alimentação da carne, né? Alimentação da carne. Em cima, o segundo andar é o lugar da nossa alma. Da nossa alma. A alma diz respeito na antropologia bíblica, nós sabemos que a alma ela é constituída de 3 elementos chaves: mente, vontade e sentimentos. E dizem respeito a nossas relações no plano horizontal. No plano horizontal. É onde nós alimentamos com a nossa mente, com a nossa vontade, com os nossos sentimentos, ou alimentamos a carne, ou alimentamos o espírito. Os 2 lados. Mas em cima, a janela é para cima. É vertical. Aleluia. E acho interessante a gente perceber isso, que foi assim que Noé descobriu o jeito de saber quando as águas já haviam parado, estavam descendo e que o barco podia pousar em algum lugar. Ele não tinha como conduzir aquele barco, o barco foi conduzido pelo Senhor, sem dúvida alguma. Não haviam remos, não havia nenhum esforço humano para aquilo, mas ele só sabia, lá por cima, na janelinha de cima, na janelinha de cima. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os cananeus, eles gostavam de guerrear com carros de ferro. Isso fala de dureza. Falam de palavras duras, inflexíveis. Tem gente que é muito inflexível. Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Deus me fez assim, eu não vou mudar. Fui uma vez participar de uma reunião de ministério com um pastor, e o pastor estava meio brabo com o obreiro dele. Ele não gostou de alguma coisa que o obreiro tinha feito que não o agradou. E ele, então, pastor, como sofreu aquele pastorzinho, viu? Aquele pastor pôs para fora todas as raivas, foi inflexível, duro, pesado e tal. O irmão se sentiu humilhado, ficou envergonhado, chorou, não podia dizer uma palavra sequer. Mas o pastor, quando terminou, ainda podia mover o pescoço assim, como diz: consegui. Quando terminou o trabalho, ele me levou para o gabinete dele e eu disse: pastor, eu preciso lhe dizer uma coisa. O senhor é muito inflexível. O senhor não sabe conversar com seus obreiros. O senhor não sabe dialogar com ninguém.
O Senhor foi duro demais. O Senhor humilhou aquele obreiro. Por uma pequena falha que ele cometeu, o Senhor pôs ele abaixo de puleiro de pato, como se diz por aí afora. Pastor, o que é isto? Não, mas eu vou consertar isso. Aí depois teve uma segunda parte da reunião, ele pediu perdão. Mas já tinha quase matado o irmão, né? Quase que o irmão teve que ir para o hospital, porque ele não sabia controlar a sua carne. Uma pessoa carnal precisa aprender a submeter a sua carne ao Espírito. Andai em Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. A palavra concupiscência é epitemia, que quer dizer desejo forte, incontinente, difícil de segurar. Mas quem anda no Espírito, controla. Controla a língua, controla a mente, controla o corpo, controla a sua vida. Naturalmente aqui nós temos muitos líderes. Nós precisamos aprender o caminho do controle da nossa carne contra algumas coisas, às vezes, que não gostamos de que aconteça. Os carnais geralmente são inflexíveis quanto aos seus desejos pessoais. E isso é só produzido pelo quê? Pelo espírito dos cananeus, dos que gostam de andar em terra baixa. Saia da terra baixa, porque você foi tirado de um lamaçal de pecado e colocado numa posição privilegiada. Vou terminar a minha palavra dizendo, eu gosto da palavra de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, quando Paulo diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Aonde? Nos lugares celestiais. Sabe o que quer dizer? Não é coisa futura, não. Não. Se você é salvo em Cristo Jesus, você foi tirado de baixo e colocado numa posição superior. Para quê? Porque você agora não é mais em terras baixas, você está em lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá no capítulo 6 de Efésios, você vai encontrar dizendo de onde vivem, onde habitam as hostes da maldade, os demônios que atuam. Mas não temos que temer, porque o diabo agora é obrigado a encarar você olho no olho. Antigamente ele olhava de cima para baixo e te humilhava, pisava no seu pescoço. Mas agora você é crente em Jesus Cristo, está livre, não tem mais um jugo de pecado na sua vida. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus nos guarde desses espíritos negativos daqueles povos, para que a igreja possa caminhar com vitória à terra prometida, a terra que o Senhor tem prometido ao seu povo. Muito obrigado, pastor.